A chuva caía fina sobre a cidade quando Lucas ouviu o som que mudaria tudo, uma notificação no celular. Era tarde, e o silêncio do apartamento fazia o toque parecer um grito. Ele hesitou antes de pegar o aparelho, sentindo o frio subir pelo peito. Dentro da tela, uma mensagem acesa o paralisou. Palavras simples, mas fatais. Mariana disse: "Ele acabou de sair daqui. Não conte a ninguém." O coração de Lucas bateu forte, descompassado, como se quisesse fugir do corpo. O ar ficou pesado. O chão pareceu desaparecer. Tentou se convencer de que era um erro, uma coincidência cruel. Mas as fotos anexadas destruíram qualquer dúvida. A voz dela ecoava em sua cabeça, suave e mentirosa. "Eu te amo, Lucas." Ele deixou o celular cair, o som seco do impacto cortando o silêncio. Lá fora, um trovão respondeu, como se o mundo também soubesse. Lucas respirou fundo, os olhos marejados. O amor virou veneno. E ele sussurrou: "Por que, Mariana?" Enquanto a raiva começava a nascer, Lucas passou horas sentado no escuro, o som da chuva misturado ao tic-tac do relógio. As imagens não saíam da cabeça. O sorriso de Mariana, o toque dela, agora sujos de mentira. Ele pegou o celular e rolou as mensagens antigas. Cada "te amo" soava falso, uma ferida nova. A voz dela parecia viva, zombando do amor que ele acreditava ser real. Rafael mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, mas Lucas não respondeu. Sentia o peito apertado, como se o ar fosse pouco. Pensou em ligar para Mariana, mas o medo de ouvir a verdade o paralisou. No reflexo do vidro, viu um homem quebrado. "Eu fui um idiota", murmurou. O relógio marcou 3 da manhã. Ele apagou as luzes, mas a mente continuava acesa, queimando em silêncio. O que mais ela escondeu? O amanhecer trouxe uma luz fria que invadiu o apartamento. Lucas não dormiu. A xícara de café tremia em suas mãos. O celular vibrava com chamadas de Mariana. Mas ele deixou tocar. O som era uma tortura. Cada toque lembrava a traição, o nome dela gravado como ferro quente. Levantou-se e abriu as cortinas. A cidade seguia viva, indiferente. Ele sentiu raiva dessa normalidade. O amor acabou, pensou. Mas a dor ainda respirava dentro dele. Pegou o casaco e saiu, a mente girando entre raiva e saudade. O vento frio cortou seu rosto. E ele se perguntou se conseguiria perdoá-la. Ou se queria. O coração gritava por respostas. E ele decidiu encontrá-las, custasse o que custasse. Mariana apareceu à porta sem avisar. O olhar dela era calmo, mas falso. "Precisamos conversar", disse, com a voz baixa. Lucas sentiu o estômago revirar. O cheiro do perfume dela trouxe lembranças que ele queria enterrar. "Por quê?" perguntou, tentando conter o tremor. Ela desviou o olhar, lágrimas falsas nos olhos. "Foi um erro", murmurou. Lucas deu um passo à frente, a voz rouca. "Um erro não dura meses, Mariana." O silêncio foi pesado. A chuva voltou a cair lá fora, como se o mundo escutasse o que restava deles. Ela tentou tocar sua mão, mas ele recuou. "Acabou", disse. E a palavra doeu mais que qualquer golpe. Ela chorou. Ele ficou parado, sentindo o amor morrer em silêncio. Mariana foi embora sem olhar para trás. Lucas ficou imóvel, o som da porta ecoando como sentença. O chão parecia frio, distante. Ele olhou para a foto deles na parede. Sorrisos de um tempo morto. A raiva substituiu a tristeza. "Você destruiu tudo", disse ao vazio.
O vento entrou pela janela aberta, espalhando papéis pelo chão. Lá fora, o céu era cinza, o mesmo tom do seu coração. Pensou em justiça, não vingança. Mas a linha entre as duas se tornava fina. Ele respirou fundo, sentindo algo mudar dentro dele. A dor virou promessa. Um trovão ressoou ao longe, selando o início de algo novo. E ele jurou em silêncio, ela pagaria. Lucas caminhava rápido pela rua molhada, o som dos carros misturado ao da chuva. O vento frio batia no rosto, mas o fogo dentro dele era mais forte. Pegou o celular e abriu o rastreador que tinha instalado meses atrás no carro de Mariana. Um hábito antigo, nascido da desconfiança. O ponto no mapa piscava num bairro que ele não conhecia. O coração acelerou. "Por que você está lá?" murmurou. O barulho distante de uma sirene cortou o silêncio, fazendo-o olhar para os lados, nervoso. Rafael ligou, insistente. "Lucas, onde você está?" "Você não parece bem." Ele respondeu com voz tensa, descobrindo a verdade. O sinal do carro se moveu. Ele correu até o veículo, o som dos passos ecoando nas ruas vazias. Algo dentro dele dizia que o que encontraria mudaria tudo. Outra vez, Lucas estacionou perto de um bar pequeno, o mesmo ponto do rastreador. A chuva parou, deixando o ar pesado. Ele observou pela janela do carro. Lá dentro, Mariana conversava com Rafael, o homem em quem ele mais confiava. O peito de Lucas se apertou, o som da risada dele soando como facadas. Por um instante pensou em sair e gritar, mas algo o prendeu. Ficou ali, observando. O copo de café esfriava em suas mãos. "Então, era você também, Rafael?" sussurrou. A dor virou silêncio. Depois de alguns minutos, ligou o carro e foi embora. A cidade parecia morta, o asfalto ainda brilhando sob as luzes. No retrovisor, o reflexo de seus olhos mostrava um homem que não queria mais respostas. Queria provas. Na manhã seguinte, Lucas chegou ao trabalho e encontrou um envelope sobre a mesa. Sem remetente. Dentro havia fotos dele com Mariana, tiradas há meses. Mas o estranho era que alguém também o seguia nelas. Uma figura desfocada, sombra constante atrás dos dois. O estômago dele revirou. "Quem está me vigiando?" pensou. Foi até Rafael tentando manter o controle. "Você sabe de algo sobre isso?" perguntou, mostrando as fotos. Rafael franziu a testa, mas os olhos desviaram rápido demais. "Não, cara. Que tipo de jogo é esse?" O silêncio entre os dois pesou. Lucas percebeu a mentira antes mesmo de ouvir o tom da voz. O telefone de Rafael vibrou. Na tela, o nome de Mariana. Lucas se afastou devagar. Algo muito maior estava acontecendo. À tarde, Lucas foi ao café onde costumava conversar com Eduardo, o velho amigo e conselheiro. O homem o observou em silêncio, antes de falar. "Você está se perdendo, Lucas." Ele respondeu, com voz rouca. "Eles me traíram." Eduardo tomou um gole de café, o olhar firme. "A traição é uma faca, mas quem segura a lâmina é você." Lucas franziu o senho. "O que quer dizer?" Eduardo colocou a xícara de lado. "Você pode cortar o outro." O silêncio foi profundo. O som distante de um piano vindo da rua misturava-se ao cheiro de chuva. "Cuidado com o que escolhe fazer com a dor", disse o amigo. Lucas olhou pela janela,
o rosto refletido no vidro. E se eu quiser justiça? Eduardo respondeu com calma: justiça e vingança andam lado a lado. Mas um dos dois te mata. Quando saiu do café, Lucas sabia o que precisava fazer. O vento frio cortava o rosto, mas ele sentia clareza pela primeira vez. Foi até o carro e ligou o motor. O som do motor misturou-se ao batimento do coração. Pegou o celular e abriu uma gravação antiga de Mariana. A voz dela doce, agora amarga. Eu te amo. Nunca te deixaria. Ele pausou. Depois digitou uma mensagem curta para Rafael. Amanhã, precisamos conversar. Guardou o telefone e olhou para a rua escura à frente. Cada gota de chuva parecia um aviso. Se quiser justiça, encontre-a você mesmo, dissera Eduardo. Lucas apertou o volante com força. A decisão estava feita. Não esperaria mais. A vingança havia começado. O sol da manhã entrou suave pelas cortinas, trazendo uma falsa paz. Lucas acordou mais calmo, como se a tempestade tivesse passado. Fez café e olhou o celular. Uma mensagem de Mariana: podemos conversar? O coração dele hesitou. Contra o bom senso, respondeu. Sim. Encontraram-se em um parque, cercados por risos distantes e folhas balançando ao vento. Mariana parecia sincera, os olhos marejados. Eu errei, Lucas. Mas ainda te amo. Ele queria acreditar. As palavras dela soavam doces, mas algo no olhar o deixava inquieto. As mãos dela tremiam demais. Por que agora? Ela desviou o olhar, tocando o colar no pescoço. Um gesto nervoso. O vento soprou forte e, por um instante, o sorriso dela desapareceu. Ele sentiu o frio no peito. Algo estava errado. Mesmo ali, sob o céu limpo, eles caminharam juntos ao redor do lago. O som das aves e da água parecia acalmar os dois. Mariana falou baixo. Eu não queria te magoar. Lucas respondeu, mas magoou. O silêncio foi mais pesado que qualquer palavra. Ela se aproximou e segurou sua mão. Posso explicar. O toque trouxe lembranças. O riso dela, as noites compartilhadas, os planos que agora soavam como mentiras. Você e Rafael? Era só engano? Perguntou. Ela olhou para o chão. Foi ele quem se aproximou. Eu estava confusa. Lucas observou o reflexo dela na água e notou algo diferente. Arrependimento. Ou medo. Ele respirou fundo. Se ainda há verdade entre nós, diga agora. Ela levantou o olhar e sorriu levemente. Ah, sim, mas você não vai gostar. A frase ficou presa no ar, fria como o vento. À noite, Lucas foi até Rafael. Queria respostas. O apartamento estava escuro, exceto pela luz azul da televisão. Rafael o recebeu, com um sorriso forçado. Você parece cansado. Lucas não respondeu. Mariana me contou tudo, disse, com voz firme. Rafael riu baixo. Ela contou mesmo? Lucas sentiu o chão balançar. Do que está falando? Rafael levantou-se devagar. Você acha que ela te traiu comigo, mas ela e eu fomos usados. Alguém maior está por trás. O ar ficou pesado. Quem? Perguntou. Rafael respondeu. Seu próprio pai. Lucas congelou. Meu pai morreu há anos. Rafael se aproximou, olhos sombrios. Não, Lucas. Ele vive. E ele te observa. O silêncio foi mortal. Tudo o que ele acreditava desabava, e o medo voltou a crescer. Lucas entrou em casa atordoado.
A cabeça girava. Ligou o abajur e viu a porta entreaberta. O coração disparou. Alguém estava ali. Caminhou devagar até o quarto e parou. Mariana estava lá, sentada, o olhar perdido. "O que faz aqui?" perguntou. Ela se levantou, lágrimas descendo. "Precisava te contar a verdade antes que fosse tarde." Antes que pudesse responder, o som de uma porta batendo ecoou. Rafael apareceu atrás dela, arma em punho. "Sinto muito, irmão." Lucas ficou imóvel. Rafael não. O disparo quebrou o silêncio. Mariana caiu nos braços dele. O sangue manchou o chão. O tempo pareceu parar. Rafael recuou, apavorado. "Não era para ser assim!" Lucas gritou, a voz rasgando o ar. O mundo se partiu em dois, antes e depois daquele som. E o som do disparo ainda ecoava quando Rafael fugiu, deixando a arma cair. Lucas ficou ali, ajoelhado, o corpo de Mariana frio em seus braços. As lágrimas misturavam-se ao sangue. "Você mentiu, mas eu ainda te amava", sussurrou. O relógio marcava meia-noite. A cidade dormia, alheia à tragédia. No chão, o colar de Mariana brilhava sob a luz fraca. Ele o pegou, vendo atrás uma inscrição para Ellie. "Sempre foi por você." O coração dele parou por um instante. Nada fazia sentido. Mariana não o traíra. Ela tentava protegê-lo. A dor virou raiva. Ele se levantou devagar, os olhos firmes. "Você matou a verdade, Rafael", murmurou. A vingança, agora, era mais que desejo. Era destino. O amanhecer chegou em silêncio. O apartamento estava vazio, exceto pelo som distante da chuva fina. Lucas sentou-se no chão, ao lado da marca escura no tapete. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar. Os dedos tremiam quando ele segurou o colar de Mariana. "Por que mentiu para mim?" sussurrou. A luz fraca atravessava as cortinas, iluminando o rosto cansado. Ele fechou os olhos e viu flashes da noite. O disparo, o grito, o sangue. A dor era um nó apertado no peito. Abriu a gaveta e encontrou uma carta antiga com o nome do pai escrito. O coração parou por um instante. O envelope estava lacrado, envelhecido. Lucas respirou fundo, o som do vento batendo contra o vidro. Aquela carta era o início da verdade que ele não queria ler. As palavras da carta pareciam sussurrar do passado. "Se está lendo isso, é porque chegou a hora", dizia a caligrafia firme. Lucas lembrava do pai como um homem justo, mas distante. Enquanto lia, sentia o cheiro de papel velho misturado à lembrança de fumaça de cigarro. "Rafael trabalha para mim, mas nunca deve saber quem sou de verdade." As mãos de Lucas tremiam. O texto revelava uma rede de manipulação, um plano antigo envolvendo negócios e espionagem. Mariana fora colocada perto dele para protegê-lo, não traí-lo. As lágrimas desceram devagar. "Você destruiu tudo." A última linha dizia: "Quando a verdade do amor for revelada, escolha o perdão ou o fogo." O papel caiu de suas mãos. O eco das palavras encheu o silêncio, pesado como um presságio. Pontua. Lucas dirigiu até a casa de Eduardo, o único que poderia confirmar a verdade. O velho o recebeu com um olhar triste.
Você encontrou a carta, não foi? Lucas assentiu. Meu pai, ele está vivo! Eduardo suspirou, apoiando-se na bengala. Sim, mas o homem que conheceu morreu. Há muito tempo. O que restou dele é sombra. Lucas sentiu o ar faltar. Por que ninguém me contou? Eduardo olhou para o chão. Porque você era o plano. O som distante de trovões preencheu o espaço entre as palavras. Seu pai queria te proteger, mas também te controlar. Lucas recuou um passo. Então toda a minha vida foi mentira. Eduardo ergueu o olhar, firme. Não, mas agora você precisa decidir em que verdade quer viver. O silêncio disse, mais que qualquer resposta. Naquela noite, Lucas foi até o galpão abandonado onde Rafael costumava se esconder. A lua cortava o céu nublado, iluminando o metal enferrujado. Ele entrou devagar, o som de seus passos ecoando. Rafael estava lá, sentado, com expressão vazia. Então descobriu tudo, disse. Lucas respondeu. Meu pai te mandou, não foi? Rafael riu com amargura. Mandou a todos. Ele move as peças e chama isso de amor. O silêncio do lugar pesou. E Mariana? Perguntou Lucas. Rafael baixou a cabeça. Ela sabia demais. Ele mandou calar. A raiva subiu como fogo. Você obedeceu. Olhou nos olhos dele. Eu devia te proteger. Lucas avançou, mas parou. Meu pai matou tudo o que amei. Rafael murmurou. Não, ele te moldou. O eco dessas palavras ficou preso no ar como veneno. De volta ao apartamento, Lucas ficou diante do espelho. O reflexo parecia um estranho. Então era isso, murmurou. O rosto marcado, os olhos cansados. Mas havia algo novo ali, clareza. Lembrou das palavras da carta, da dor e da escolha. O perdão ou o fogo. A chuva cessou. E a cidade parecia respirar de novo. Ele pegou o colar de Mariana e colocou sobre o peito. Eu entendi agora, disse baixinho. Você tentou me salvar. A respiração dele se estabilizou. O medo deu lugar à calma fria da determinação. Pai, eu vou te encontrar. A lâmina da verdade feriu fundo, mas libertou o que restava de humanidade nele. Fechou a porta e saiu para a rua molhada. O passado ficou para trás. E diante dele só havia o caminho da justiça. O vento soprava forte contra o vidro do carro. Lucas estacionou diante do casarão antigo no alto da colina. A chuva voltava a cair, grossa, pesada, como se o céu sangrasse junto com ele. O som dos trovões misturava-se à respiração contida. Cada passo até a porta ecoava como batidas de tambor. O chão molhado refletia a luz dos relâmpagos. As mãos dele tremiam, mas o olhar era firme. Chegou a hora, murmurou. Dentro, silêncio. Nenhum movimento, apenas o farfalhar do vento entrando pelas janelas quebradas. Subiu os degraus devagar, o coração acelerando. Lá no alto, uma sombra esperava. O som do piso rangendo pareceu anunciar o confronto final. Lucas parou diante da porta. Inspirou fundo. Girou a maçaneta. A respiração cessou. A verdade estava atrás daquele som de metal. A sala era ampla, iluminada apenas por velas. No centro, o pai de Lucas estava sentado, o rosto escondido na penumbra. Demorou para chegar, disse com voz calma. Lucas sentiu o peito arder. Você matou ela. O homem levantou-se devagar. Tudo o que fiz foi para te salvar.
Salvar de quê? Gritou. De você mesmo, respondeu o pai. O som da chuva batendo no telhado acompanhava a atenção. Você destruiu tudo que eu amava. O homem sorriu, amargo. O amor é fraqueza, filho. O poder é o que te mantém vivo. Lucas avançou. Então, prefiro morrer humano. As velas tremularam com o vento que entrou. O pai estreitou os olhos. Então que morra com suas verdades. Um relâmpago iluminou os dois. E o confronto começou. O som de luta encheu o salão. Socos, quedas, respiração pesada. Rafael surgiu da escuridão. Ferido, mas vivo! Pare, Lucas! Gritou. O pai olhou para ele com desprezo. Traidor! Um disparo ecoou. Rafael caiu no chão. O sangue se espalhando lentamente. Lucas correu até ele. Por quê? Perguntou. Rafael sorriu fraco. Porque ele não pode vencer. As mãos de Lucas se mancharam de vermelho. O silêncio tomou conta por um segundo. O som distante do trovão parecia um lamento. Você não vai morrer em vão, sussurrou Lucas. O pai observava, imóvel, como se o mundo fosse um jogo. Lucas fechou os olhos de Rafael. A dor virou fúria. Agora, pai, acabou. A tempestade rugia lá fora, refletindo o caos dentro dele. O confronto final começou em silêncio. Pai e filho se cercaram, olhos fixos. A chuva entrava pelas janelas quebradas, molhando o chão. Você é parte de mim, disse o pai, e eu sou tudo que você teme ser. Lucas respondeu firme. Não, eu sou tudo que você perdeu. Avançou. O som dos socos misturava-se ao trovão. Um golpe, depois outro. O pai tentou agarrá-lo. Lucas o empurrou contra a parede. A lâmpada explodiu. A sala mergulhou em escuridão, iluminada apenas por relâmpagos. Tudo foi para te fazer forte, ele gritou. Não se faz força com dor alheia. O último golpe foi seco, direto. O pai caiu, o corpo imóvel. O fogo das velas se apagou. O som da chuva substituiu o da raiva. A guerra terminou em silêncio. Ponto. A madrugada trouxe calma. Lucas ficou parado diante do corpo do pai. O som da chuva se tornara suave, quase purificador. A respiração dele era lenta, pesada. As mãos ainda tremiam, mas os olhos estavam firmes. Caminhou até a janela. A primeira luz do dia nascia atrás das nuvens. Pegou o colar de Mariana e o colocou sobre o peito do pai. Ela morreu por causa de sua verdade, murmurou. O vento soprou, apagando as últimas velas. O chão molhado refletia o céu cinzento. Lucas saiu para fora, o corpo exausto, mas a alma leve. O silêncio era a única vitória possível. No horizonte, o sol rompia a escuridão. O perdão não apaga o passado, disse, mas me liberta dele. Deixou a casa para trás. O mundo começava outra vez. A casa estava em ruínas. O som da chuva havia parado, restando apenas o gotejar no chão. O ar cheirava a madeira queimada e tempo antigo. Lucas caminhou devagar entre os destroços. Cada passo ecoava no vazio. As cortinas rasgadas balançavam com o vento leve. Ele olhou ao redor. O sangue seco, as velas apagadas, o retrato do pai caído no chão. O silêncio agora doía mais que o grito. Tocou o colar sobre o peito. O único brilho no meio da escuridão.
Sentou-se entre as sombras e respirou fundo. A guerra acabou, pensou. Mas o que restou de mim? As mãos cobertas de poeira, os olhos fixos no teto. A paz parecia próxima, mas estranha. Ele finalmente percebeu tudo o que perdeu. Era o preço da verdade. Do lado de fora, o vento tocava o rosto de Lucas com suavidade. Ele caminhou até o jardim destruído. As flores murchas ainda guardavam gotas da última chuva. Fechou os olhos e ouviu o som distante da cidade acordando. A mente dele via flashes. Mariana sorrindo. Rafael caindo. O pai gritando seu nome. Tudo misturado, sem ordem. Será que fiz certo? Murmurou. O eco da própria voz o surpreendeu. Sentou-se na pedra fria e olhou o horizonte. O céu clareava lentamente, como se o mundo também quisesse começar de novo. A culpa pesa, mas não me define, pensou. O ar cheirava a terra molhada. E pela primeira vez, em muito tempo, respirou sem dor. A vida não voltou ao normal. Ela apenas seguiu, como sempre faz. Enquanto o sol subia, Lucas ouviu passos leves atrás dele. Virou-se, mas ninguém estava lá. Apenas o vento. Ainda assim, uma voz suave ecoou em sua mente. A voz de Mariana. Você conseguiu, Lucas. Ele fechou os olhos e viu sua imagem, vestida de branco, sorrindo entre as árvores. Eu não te salvei, sussurrou ele. Você me libertou, respondeu a lembrança. O tempo pareceu parar. O barulho das folhas soou como aplauso da vida. Uma lágrima desceu devagar. Perdoa-me. A brisa tocou seu rosto, quente e leve. Já está perdoado. Quando abriu os olhos, a visão havia sumido. Mas o peso também. Ficou apenas o silêncio doce, aquele que vem quando o amor vence o medo. De volta à cidade, Lucas visitou o café onde costumava encontrar Eduardo. A cadeira do velho amigo estava vazia, mas sobre a mesa havia um envelope com seu nome. Abriu com cuidado. A dor é o preço da sabedoria, dizia a carta. Você buscou vingança e encontrou verdade. Guarde isso, que entende a própria sombra aprende a ver a luz. Lucas sorriu levemente. As vozes, os fantasmas, o sangue, tudo parecia distante agora. O aroma de café fresco encheu o ar. Olhou para a janela e viu pessoas caminhando, rindo, vivendo. A vida continua, como deve ser, murmurou. Dobrou a carta e a colocou no bolso. Pela primeira vez, não precisava mais de respostas. Apenas de paz. Ao entardecer, Lucas caminhou até o cais. O mar calmo refletia o céu laranja. O vento leve movia o casaco. E o som das ondas parecia um sussurro de despedida. Tirou o colar de Mariana e o segurou firme. Tudo volta à origem. Disse baixinho. Arremessou o colar na água. O brilho afundou devagar, desaparecendo nas profundezas. Ficou ali, observando o horizonte, o coração sereno. Agora entendo, murmurou. A verdade não é punição. É libertação. O sol tocou o limite do mar. Ele deu as costas para o passado e seguiu em frente. Cada passo era leve, cada respiração nova. A noite nascia. Mas dentro dele, o ciclo havia terminado e finalmente começou a paz. O mar estava calmo.
O vento apenas roçava a superfície da água. Lucas observava o horizonte, onde o sol nascia sem pressa. O mundo parecia em paz, e pela primeira vez, ele também. As mãos descansavam sobre o parapeito, frias, mas firmes. O barulho distante das gaivotas misturava-se à respiração tranquila. Acabou, murmurou. A palavra soou estranha, como se pertencesse a outro tempo. Ele pensou em Mariana, em Rafael, no pai. Todos se foram, mas deixaram ecos dentro dele. O silêncio não era vazio, era resposta. Cada cicatriz contava uma história que o vento agora levava. O rosto se voltou para o sol, e os olhos brilharam com calma. Valeu a pena? Perguntou ao nada. Nenhuma voz respondeu. Apenas o mar, eterno e sereno. Ele caminhou pela praia, os pés afundando na areia molhada. Cada passo deixava uma marca breve, logo apagada pela maré. Nas mãos, um pequeno envelope, o último vestígio do passado. Parou e abriu, dentro apenas uma foto antiga, ele e Mariana rindo, o mundo ainda inteiro. Sorriu. Adeus, disse com ternura. Dobrou a foto e a colocou na água. A maré levou devagar, como se o mar entendesse a despedida. O vento soprou mais forte, bagunçando o cabelo, limpando a mente. Agora posso seguir. As palavras saíram leves, sem dor. Voltou-se e começou a andar. O sol alto lançava sombra longa atrás dele. O passado que já não o seguia. Ao cair da tarde, Lucas voltou ao antigo apartamento. O lugar estava diferente. Vazio, mas limpo. Como se o tempo tivesse purificado. Na mesa, um gravador esquecido. Apertou o botão e ouviu a voz de Mariana. Se um dia tudo ruir, lembre-se, a justiça não é vingança, é recomeço. O som era suave, quase um sussurro vindo do passado. Ele sorriu. Você sempre soube mais do que eu. A gravação terminou com silêncio, e esse silêncio dizia tudo. Lucas fechou os olhos e deixou o eco preencher o espaço. O amor não havia morrido, apenas mudado de forma. O mundo ainda doía. Mas agora ele sabia viver com a dor. E no fundo, entendeu a verdade sempre exige sacrifício. Mas também, os dias passaram lentos. A cidade voltou ao seu ritmo. Crianças brincavam nas ruas. O som de risadas enchia o ar. Lucas andava entre as pessoas como um fantasma que voltava à vida. No rosto, um leve sorriso. O mercado, o café, o cais, tudo igual, mas diferente. Ele via beleza nas pequenas coisas, uma flor entre o concreto, um gesto de gentileza, um olhar sincero. Era isso o que faltava ver, pensou. No reflexo da vitrine, viu a própria imagem, cansada, mas viva. Parou e respirou fundo. Obrigado, disse, sem saber a quem. O mundo respondeu com um simples sopro de vento. Era o fim e o começo ao mesmo tempo. No alto do mirante, o céu se tingia de vermelho e ouro. Lucas se sentou no muro e olhou o mundo abaixo. A brisa era leve, quase um toque. O passado parecia distante, como um sonho que começa a se apagar. Fechou os olhos e respirou. Tudo o que perdi me ensinou a existir, murmurou. A voz soou calma, firme. Abriu os olhos e olhou o horizonte uma última vez. O sol desceu lentamente, cobrindo tudo com luz suave. O vento soprou, levando embora a última lágrima. Ficou apenas o silêncio, cheio de vida. Um pássaro cruzou o céu. Livre. Lucas sorriu.
A verdade não pertence a ninguém, disse. E o mundo por um instante pareceu concordar.